Partida. Desgastado por aqueles episódios, o centurião almejava rever seus entes queridos em Roma. Seu comandante concedera-lhe a licença e ele se preparava com entusiasmo para partir. Era difícil manter a ordem na cidade. O exército romano recebia, constantemente, queixas de judeus e nobres romanos que se encontravam na Judéia e não apoiavam determinadas atitudes do procônsul. O governo de Pôncio Pilatos não conseguia agradar nem a estes nem a aqueles. Como o problema judaico era questão de lei interna, os centuriões não tinham permissão para interferir, a não ser em casos de motins que colocassem em risco a vida de outras pessoas. Os patrícios, insatisfeitos, enviavam a Roma constantes reclamações que, depois de passarem pelo Senado, chegavam até Capre, ao conhecimento do imperador Tibério. A comunicação entre Roma e Palestina era tão difícil que os problemas levavam meses para serem resolvidos. Quando chegava alguma ordem do imperador, os fatos reclamados já tinham sido solucionados e outros novos estavam acontecendo, como foi o caso de Jesus, tão rápido e injusto. O imperador não se preocupava realmente com a situação da Palestina. O ambiente em Jerusalém tornava-se agressivo e as disputas se acirravam de forma surpreendente. Os irrequietos judeus, cheios de rivalidades e intrigas, não se submetiam ao poder romano e a vida na Palestina tornava-se insuportável. Meses se passaram desde a tragédia infame do Gólgota. Cornélios não se esquecia das últimas palavras de Jesus na prisão, mas se abstinha de qualquer comentário. Era um segredo entre ele e o Mestre. Buscava o isolamento para entrar em comunhão com Jesus, aquele ser maravilhoso que, por alguns instantes, esteve sob sua guarda. Fazia longas caminhadas, desfrutando da paz do crepúsculo. A cena infeliz da crucificação deixara-o amargurado. Ansiava largar um dia as armas e dedicar-se aos ensinamentos do Mestre, tal como seus discípulos. A capacidade intelectual e a idoneidade moral do militar romano valeram-lhe determinadas regalias, inclusive o pedido de licença. Levava correspondência lacrada ao chefe de sua legião em Roma, repleta de elogios que lhe ofereciam algumas vantagens materiais e promoções quando regressasse à Palestina. Ao voltar da caminhada, Cornélios passou pela Torre Antônia, olhou o esplendor que caracterizava sua rica construção. Ela lhe pareceu odienta, pois, lá, o mestre fora ultrajado e espezinhado pelos pérfidos judeus e soldados violentos. Para ele, o luxo e o poder tinham perdido o valor. Se para uns era motivo de orgulho, para ele era sinônimo de desprezo. A alma sensível do guerreiro estava cansada do árduo combate. Outros motivos também o levaram a Roma. Seu velho avô encontrava-se muito enfermo e sua mãe pedia-lhe que fosse vê-lo. A despedida. Cornélios e Abigail conversavam na intimidade de sua casa. Abigail, devo ausentar-me. Como? Voltarei a Roma. Meu avô encontra-se muito doente. Necessito revê-lo. Presinto que será apenas uma despedida entre nós. Os olhos da mulher encheram-se de lágrimas e o soldado continuou. Lastimo ter que deixá-la. Abigail chorou. Irei contrariado. Estou aclimatado aqui e sentirei saudades, mas devo cumprir meu dever de filho. Olhando-a meigamente, continuou. Abigail, todos esses trágicos acontecimentos relacionados com o profeta têm me feito pensar muito nos valores eternos. Joga-se fora a vida por tão pouco, quando ele nos mostrou um mundo imortal. Abigail ouvia-o atentamente. Desde que ouvi suas pregações, presinto guerras sanguinolentas. De que forma, Cornélios? Vê nossos imperadores nessa luta pela conquista de novos territórios. Tudo isto me faz desejar ainda mais a paz do Mestre, a paz deste lar.
Fica então, meu bondoso Quirilius, pediu Abigail, beijando-lhe os dedos. Tenho intenção de ficar, minha doce Abigail, mas antes preciso de desligar-me do exército imperial e dar satisfação de meus atos ao imperador. Tibério César, aquele desalmado imperador? Exclamou Abigail com grande contrariedade, já que era parte do povo escravizado. Talvez nem valesse a pena. Abigail compreendia a situação de seu companheiro, mas nada podia dizer-lhe. Deixou-o desabafar longamente. Os boatos que ouvi não me incentivam a continuar servindo ao império, onde os costumes morais estão em decadência. E há um imperador que pretende dirigir tamanho império isolado numa ilha. Corrompido, caminha para a devassidão. Pobre Tibério, permanece tão distante da verdade. Roma, graças a Augusto, é ainda o centro da cultura, do qual meu avô tanto se orgulha, a ponto de desejar que eu fosse um sábio. Tu és sábio, Cornélius, disse-lhe a mulher com admiração. Nossa sabedoria romana, Abigail, é tão pobre que em nada se compara à do filho do carpinteiro. O centurião olhou o vazio como se visualizasse o rosto do mestre. Ele sim teve a verdadeira majestade e sua sabedoria está além de nosso entendimento. O olhar do soldado se perdeu no espaço, recordando-se das encostas onde vira o vulto soberano de Jesus. Nunca mais o esquecerei, Abigail. O silêncio da esposa incentivou-o a continuar. Tenho saudades dos meus que ficaram em Roma, nunca mais os vi. Antônios já é homem feito, Júnia era uma criança. Lúcius, um garotinho. Espero ainda rever meu avô, minha mãe e meu pai, de quem guardo ternas lembranças. Temo não te ver mais, Cornélius. Que pensamentos são estes? Irás ver-me, sim. Dito isto, enlaçou a esposa ternamente e este gesto espontâneo afastou seus sombrios pensamentos. Voltarei sim, Abigail, e encontraremos um lugarejo tranquilo para morarmos. Pretendo comprar um belo sítio perto de alguma montanha e viveremos da agricultura. Estou a ver-nos longe do barulho da cidade, disse Abigail, abraçando-o carinhosamente. O casal ficou a tecer sonhos de um futuro melhor, onde pudesse criar seus filhos e dedicar-se à mensagem do Mestre de Nazaré. Aqueles tristes episódios em Jerusalém marcaram a alma do pobre centurião que já não encontrava mais encanto nessa vida. Seu posto junto ao Império Romano, mesmo com as vantagens que oferia, agora lhe parecia muito mais desgastante e estéril. Esse era um dos propósitos que o levava à capital do mundo. Desejava decidir sua situação econômica e profissional. Embarcou para Roma sem previsão do tempo que ficaria em sua cidade natal. Enquanto o navio cheio de tripulantes e muitos soldados deixava o porto, o centurião fitou as ondas e, ao som do tambor que ritmava os remos, sentiu que, na Judéia, também, ficava uma parte de seu coração. O primeiro mártir do cristianismo. Após a partida de Cornélios, as coisas em Jerusalém pioraram assustadoramente e o povo estava muito descontente. O domínio romano esmagava os judeus e estes se massacravam, levados pela intransigência de sua dura e arcaica lei mosaica. Simplesmente, eles não ouviram os apelos de Jesus, o sublime Cordeiro. Adentrando o ano de 34, meses depois de haver imolado Jesus, o judaísmo intransigente fazia nova vítima. Era o jovem israelita Estevão, e de quem Cornélios ouvira falar com grande entusiasmo na casa de Abidiel antes de partir. Estevão, como Jesus de Nazaré, compareceu sozinho perante o sinédrio para responder por um único crime: defender a doutrina de amor do humilde carpinteiro. Este Estevão quer que Israel seja a pátria de todos, vociferavam os doutores da lei contra o novo apóstolo. Outra vez, o fanatismo judaico apoiou a falsa aristocracia espiritual de que se vangloriava o povo de Israel.
Estevão ensinava abertamente que Israel para Deus tinha por significado toda a humanidade. Os judeus radicais jamais poderiam perdoar tamanha afronta. Ao exalar o último suspiro de vida, sucumbindo pelas pedradas, o belo e jovem israelita pediu ao Senhor por seus algozes: Senhor, não lhes leve em conta este pecado. Nota: Atos, capítulo 7, versículo 60. Tornou-se ele o primeiro mártir da história do cristianismo nascente. E agora, Saulo de Tarso, responsável por aquele apedrejamento, atirou-se ensandecido, chefiando uma comitiva para eliminar de vez os seguidores de Jesus. Foi assim que desencadeou a primeira perseguição a todos os povos semitas que seguiam os ensinamentos de Jesus, principalmente aos galileus. A um fato negativo, sobrepunha-se outro positivo. Graças a esta perseguição, os ensinamentos de Jesus foram difundidos nas regiões da Fenícia, Antioquia e Samaria. Por onde passavam, os discípulos impunham as mãos e curavam possessos de demônios e enfermos, em nome do Mestre. O extremo sacrifício de Estevão atraiu o maior número de adeptos às ideias do Cristo. Cornélios, antes de partir, soube dessas trágicas notícias e sua alma estava opressa. Ouvindo os inúmeros comentários surgidos entre os tripulantes do navio, receava pela família de seu sogro, que ficava sem sua proteção, e pelos galileus generosos com quem havia feito amizade. Certamente, eles estariam correndo perigo de morte. À medida que os remos impulsionavam a embarcação, tinha a impressão de que aqueles trágicos acontecimentos pareciam ficar mergulhados nas ondas do Mediterrâneo. Roma. Quirilius Cornélius finalmente chegou em Ostia, movimentado porto marítimo de Roma. Com um brilho de contentamento no olhar, avistou a costa italiana, onde várias galeras aguardavam os tripulantes. Ninguém o esperava, partira sem avisar e queria surpreender seus familiares. 2 fortes e musculosos escravos o acompanhavam. Em Roma, as ruas estavam repletas de patrícios, acompanhados de fâmulos bem vestidos. Militares cercavam a cidade. Construções luxuosas erguidas pela mão de obra escrava, novos aquedutos e anfiteatros, grandes termas destinadas ao lazer romano embelizavam a capital do mundo. Roma regurgitava em luxo e esplendor. Os arrabaldes humildes e fétidos contrastavam, porém, com as pompas romanas. Grande miséria de escravos libertos e fugitivos, pessoas doentes marginalizadas pela sociedade e assustador número de leprosos. A longa permanência no Oriente e a dura vida militar modificaram o semblante do centurião que, calado e circunspecto, voltava bem diferente do jovem brincalhão que saíra de casa para cruzar o Mediterrâneo. E, mercê do destino, retornava amadurecido pela indefinível experiência sofrida em terras da Palestina. O maior acontecimento da vida de Cornélios foi seu encontro com Jesus de Nazaré, e tudo mais seria decorrência deste fato único. Cornélios apresentava-se agora como alguém que havia conhecido a mais alta expressão da verdade entre os homens e almejava seguir esse caminho pelo resto da vida. Esta era a herança que ele trouxera, amorosamente, da Judéia. Roma parecia-lhe soberanamente vazia. Com certa tristeza, observou os altares de pedra, erguidos aqui e ali, aos deuses gregos e romanos que olhavam impassíveis de seus pedestais de mármore. Muitos nobres e muitos plebeus, senhores e escravos, formavam a mesma sociedade que lhe havia deixado antes de partir. Encontrou a vida social romana um tanto mais pomposa. Circos e aquedutos gigantescos testemunhavam seu progresso destinado a uma classe privilegiada de patrícios. Acostumado à simplicidade de seu lar galalaico, na longínqua Judéia, via aquele luxo com certa ironia.
Distraído, Cornélios não viu que a liteira já havia atravessado a via do fórum e grandes árvores assinalavam a aproximação de sua casa, uma bela quinta construída por seu avô. Emocionou-se ao rever seu antigo lar. Adentrou o grande pátio do lado esquerdo do jardim e à frente a imponente escadaria de mármore dava entrada à porta principal e ao peristilo ornamentado com plantas. Felizmente ali nada mudara. Os cães ladravam em enorme algazarra. Um antigo fâmulo olhou surpreso aquele homem elegante e forte e depois de o saudar respeitosamente, o reconheceu. Senhor Quirilius! Exclamou sorridente. Sim, velho Nardo, sou eu, em carne e osso. Mas onde estão os outros? Antes que o velho escravo da família Cornélios respondesse, Lucínia apareceu no topo da escadaria, atraída pelo barulho dos cães. De longe, reconheceu o filho querido. Deuses, é Quirilius! Exclamou, descendo as escadas para encontrá-lo. Mãe, quanta saudade eu tive de ti, meu querido! Eu também, mãe, nem imaginas como foi difícil a minha primeira adaptação. Como estás mudado, meu filho, tão magro! Alguns fios prateados e finas rugas mudavam o aspecto do rosto de sua mãe, embora permanecesse tão bela quanto a havia deixado. Seguidos pela pequena comitiva, ambos adentraram ao solar abraçados. Depois, os escravos voltaram para carregarem as caixas trazidas por Cornélios de sua viagem. Quirilius deve estar cansado, meu filho. Vem. O moço acompanhou a mãe. Conte-nos, queremos saber tudo, pediu-lhe Lucínia. Calma, teremos tempo, mãe. Cansarás de minha presença. Onde está vovô? Olhou à volta, procurando a figura do querido ancião. E onde estão também os outros? Ide, Nardo, chame-os depressa, ordenou a mãe ao velho escravo. Como está vovô? Vem, ele te espera. Não fale em outra coisa, mas sua saúde requer cuidados. Os irmãos adentraram agora ao recinto. Todos se abraçaram efusivamente, menos o pai de Cornélios, que se encontrava ausente. Após abraçar os irmãos, trocaram as primeiras impressões com a mesma animação de outrora. Depois, Cornélio seguiu com o pequeno cortejo para os aposentos do avô. Domício, ao ver o neto adorado, abriu os olhos. Meu filho, temia morrer sem abraçar-te. Que os deuses te protejam. Um bom carvalho, Petrônios, não morre fácil. Todos riram e Quirilius, sério, compadecido da situação de seu velho avô, chegou-se mais perto. Quanta saudade guardei de ti, meu velho. Abraçaram-se longamente. Emocionado, Domício Petrônio, ainda abraçado ao neto, queria ficar com ele a sós, como antigamente, e conversarem sobre todas as aventuras de Cornélios. Lucínia, conceda-nos um momento de retiro, suplicou o doente. A filha sorriu, atendendo a seu pedido. Vinde, vinde todos. Teremos toda a noite para conversarmos e ouvirmos as aventuras de Quirilius. Imediatamente, o aposento retornou ao silêncio. Ficaram avô e neto. Vovô estava com imensas saudades tuas. Sabendo que precisavas de mim, apressei-me em voltar. Fizeste muito bem, Quirilius. Não morreria sem te ver outra vez. Domício estava muito emocionado e 2 lágrimas rolaram-lhe pelas faces. Não chores, meu velho. Aqui estou e só regressarei à Palestina quando estiveres bom. Breve atravessarei o reino da morte, meu filho. Não sejas pessimista, vovô. O ancião observou melhor a face do neto e, colocando a cabeça sobre a almofada, falou. Estás tão mudado, Quirilius. Sim, grande Domício, muitos fatos me aconteceram nesse mundo estranho além do oceano. Quirilius levantou-se e deu 2 passadas, fugindo do olhar inquiridor e terno do avô. Quero que me contes tudo, não me omitas nada, porque já percebo em teu olhar o desejo de ocultar-me muitas coisas, disse, adivinhando os pensamentos de Quirilius. Como sabes?
São os anos e experiência que essas cãs conservam. Está bem, conversaremos por etapas e saberás de tudo quanto se passou comigo. Teremos muito tempo. Abaixando o tom de voz, Quirilius falou: A ti não esconderei nada, nada mesmo, meu velho. Quirilius e o avô. A promessa de passar novos dias ao lado do querido neto fez com que Domício recobrasse o vício e nova vontade de viver. A presença do rapaz deu-lhe tanta alegria que seu estado de saúde melhorou. Mas sua idade avançada advertia a Cornélios e a todos que ele teria poucos meses de vida. Depois de conversar longamente com os familiares, passou o militar a dedicar-se inteiramente ao precioso avô. Passava horas nos aposentos do nobre romano, onde conversavam sem interrupção. A família de Cornélios ignorava o seu casamento, fato que ele fazia questão de manter em sigilo, chegando à conclusão de que nas atuais circunstâncias seria o melhor. A Palestina estava longe, lá era outra situação, tudo tão diferente. Quirilius, contaste-me tuas aventuras, mas creio que me ocultas algo. Por acaso alguma bela romana? O olhar do velho era insistente. Sem coragem de mentir ao avô, pediu-lhe segredo. Contar-te-ei sim, abrir-te-ei meu coração, revelar-te-ei um segredo que ficará somente entre nós dois. Em que pode comprometer-te alguém que se encontra à beira da morte? Nem tanto, mas confio em ti, valoroso tribuno. Espero que não me recrimines, pois adianto-te, vovô, de nada valer, uma vez que o inevitável já me aconteceu. Não te entendo, filho. É, meu caro avô. Não sabes o que é estar em um lugar ermo e estranho, distante do aconchego do lar, sem amigos. Imagino, mas continua. Conheci uma moça que não pertence à nossa classe social e a ela me uni. Sei que meus pais não concordarão em me verem consorciado com alguém que eles consideram inferior. Preferi nada lhes dizer por enquanto, mesmo porque, naquele mundo inóspito, todos somos forasteiros, apesar de dominadores. Quem é ela? É uma moça simples, judia, de família israelita. O avô ouvia-o interessado. Tu a amas, Quirilius? Perguntou o velho sábio que bem conhecia a nobreza dos sentimentos do neto. É mais do que amor, vovô. Se existe sentimento que o ultrapasse. Mediante a resposta séria do neto, o ancião quis ouvir sobre a mulher que fizera seu neto mudar de opinião e atitude. Como é esta moça, minha neta? Animado pela compreensão do avô, ele começou a narrar. Desde que a conheci, interessei-me vivamente por ela. No princípio, eu era apenas um hóspede de seu pai. Com o passar do tempo, senti que algo mais forte nos unia. Abigail adequou-se a meu tipo de mulher, indo de encontro a meus anseios de rapaz. Depois de uma pausa, voltou-se entusiasmado para o avô. É um belo tipo, culta e inteligente. Não é como as outras escravas judias. Tenho certeza de que irás gostar muito dela. Cornélio sabia que seria impossível o encontro entre Abigail e o avô, mas convinha-lhe animar o velho à beira da morte. Abigail, chama-se Abigail. Vendo que ele não o recriminava, ansiava por lhe revelar sua nova crença, mas hesitava, receoso em ferir o amor próprio do avô. A figura do mestre desenhou-se à sua frente. Não estaria sendo egoísta, privando o avô do conhecimento daquele maravilhoso ser? Não foi o mestre bom e humilde que lhe ensinou a ser melhor e lhe abrir o horizonte? Por acaso, não fora o mestre que lhe ensinara o verdadeiro amor e a fraternidade? Ele era feliz. Tinha consciência plena do legado mais importante que Deus concedera aos homens, a vinda do mestre, a sua mensagem de amor em carne e osso. Não, nada deveria temer, uma vez que aquele Jesus era mais importante que sua vida. Voltou-se com ar distante para o avô. Nobre Domício, agora conheces meu segredo. Sim,
Mas tu mudaste, Cornélios. Foi Abigail a causa de tão grande mudança? Não, talvez ela tenha me influenciado, mas tem outro segredo que te quero revelar. Não deixes inquieto o coração deste velho, Quirilius. Desejo saber tudo o que se passou contigo. Cornélios olhou para fora, deteve-se por um instante a fitar as plantas e uma fresta de luz que entrava pelo friso da janela. Suspirou fundo, respirou o aroma que vinha das plantas do formoso jardim de sua casa e começou a se recordar da primeira vez que vira Jesus. Emocionado, começou. Vovô, o segundo segredo que agora te confessarei, levarás para o túmulo. Agora posso morrer tranquilo porque vislumbrei com estes olhos que um dia se fecharão para a eternidade a salvação dos homens. Por um momento, o ancião pensou que o neto estivesse delirando. Será que meu neto foi dominado por alguma magia ou sortilégio oculto? Salvação dos homens? Repetiu Petrônio assombrado. Sim, ouviste bem, meu velho, contar-te-ei em detalhes. E Cornélios descreveu minuciosamente tudo o que sabia sobre Jesus. Domício Petrônio ouviu atentamente sem interrompê-lo. Quando Quirilius Cornélios terminou, o avô estava paralisado. Jamais acreditaria nessa verdade se não fosse dita por seu neto adorado. Tu acreditas de verdade, Quirilius? Sim, vovô, espero que me entendas e consideres como nossos deuses são frágeis perante a força do Deus daquele que trouxe a mais bela expressão da verdade. Como pode ser tanta certeza, Quirilius? Vovô, se minhas palavras são impotentes para convencer-te, espero que meu procedimento o faça. Bastará a mudança que me causou. Sou outro homem. Desejo seguir Jesus de Nazaré para sempre, confessou-lhe Cornélios corajosamente. Domício, depois de um breve silêncio, disse ao neto esperançoso: Acredita em ti, meu filho. Acredito também no teu glorioso Jesus. Tu sabes o que é bom para ti. Espero que compreendas, nunca mais serei o mesmo. Ninguém consegue ser o mesmo depois de conhecer sua doutrina de amor. Quero consagrar a minha vida inteira a ele. Domício, ainda arraigado à cultura dos deuses romanos, exclamou: Este Deus a quem te consagras deve ser mais poderoso que Júpiter. Cornélio sorriu ante aquela lembrança do deus romano. Tornando mais confortáveis as almofadas sob a cabeça do nobre tribuno, falou: Seu poder é ilimitado, uma vez que reina soberano sobre todas as coisas. Perante ele, todos os outros poderes se curvam. As conversas entre eles continuaram por vários dias. Cornélios teve oportunidade de sobra em preparar seu avô para adentrar no reino de paz e amor prometido pelo Mestre aos que nele acreditassem. Certa tarde, quando Cornélios velava o avô, ocorreu um fenômeno singular, prenúncio do desenlace do enfermo. Uma luz projetou-se na cabeceira da cama e ambos constataram bela visão que vinha confirmar a imortalidade da alma que Quirilius tanto falara a seu avô. Era Júnia Cornélia, a avó de Quirilius, que surgia do túmulo, condensando sua imagem e sorria com doçura para o esposo. Mergulhada naquela nebulosa que se formara, a matrona dos Cornélios emitia um som inacessível aos ouvidos humanos, mas compreensível a seu pensamento. Venho buscar-te, meu velho Domício. Cumpriste tua missão, e daqui a pouco deixarás este mundo. A voz dirigiu-se para o ancião e depois voltou-se para Cornélios. Se fiel, filho, um dia todos nós nos reuniremos. Se fiel ao Deus que agora tu veneras na pessoa de Jesus de Nazaré. Ostentava o sinal da cruz. A cruz será, por enquanto, o símbolo de todo o sofrimento humano. Há milênios ele nos aguarda e não quer que nenhum de nós se perca. Cornélios não compreendia como sua avó lhe falava de Jesus de Nazaré e de uma cruz, se ela mesma não assistira à crucificação.
Lembrou-se, gratificado, das legiões que se precipitaram do céu envolvendo o madeiro e compreendeu. Aquelas palavras eram, sem dúvida, mais um atestado da gloriosa soberania de Jesus que alcançava céus e terra, realeza a que todos os povos deveriam reverenciar no futuro. Cornélios, emocionado, olhava a visão que, aos poucos, desvanecia. Voltando-se para o avô que contemplava a mesma cena, viu seu semblante estático e notou que seu olhar havia se apagado para sempre. O nobre avô não estava mais ali e levava seu segredo. Cornélios, humildemente, ajoelhou-se e beijou as mãos do velho. Lágrimas quentes desciam por suas faces serenas e, fechando-lhe os olhos, exclamou: Eis um grande homem! Jesus de Nazaré, abençoai-te-á para sempre.